Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao último conteúdo de biologia vegetal, isso mesmo, a chamada fisiologia das angiospermas. Fisiologia é o entendimento do funcionamento do corpo mesmo do vegetal. A gente vai falar mais especificamente de angiosperma por ele ser o maior grupo dentro de todas as plantas terrestres, tá? Apesar de serem várias aulas que eu vou gravar, né, é importante dizer que o que eu vou passar para vocês aqui é apenas um recorte, ok? Eu tentei sintetizar ao máximo porque o conteúdo de fisiologia é gigante, é imenso, ok? Espero que vocês gostem, é um assunto muito importante que vira e mexe aí, tá caindo no vestibular. Bora lá! Bom, antes da gente falar um pouquinho, né, de entrar no assunto da fisiologia, vamos recordar o que a gente viu lá no primeiro ano, né? A gente viu que os seres vivos, eles são formados de células e que as células, elas são formadas de substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, ok? O que são substâncias orgânicas? São aquelas, né, que têm altas concentrações de carbono. Passou uma moto. Grandes quantidades de carbono, moléculas que têm grandes quantidades de carbono, ok? Essas substâncias orgânicas, por exemplo, é o que a gente chama popularmente de estar nos alimentos, ok? As substâncias inorgânicas, elas também são importantes, né? Por exemplo, a água e os sais minerais. Quando a gente fala de nutrição da planta, né? A planta absorve nutrientes. Quando a gente fala de nutriente, a gente está falando de substância inorgânica, ok? E a planta obtém essa substância inorgânica por meio do solo, né? Absorvendo por meio das suas raízes. Por que isso? Porque vocês devem se recordar que o alimento, ou seja, né, a substância orgânica, ela vai ser produzida geralmente nas folhas por meio da fotossíntese, já que a planta é um ser vivo autótrofo, ou seja, que produz seu próprio alimento. Então vamos lá. A planta, ela produz seu próprio alimento, ou seja, ela produz matéria orgânica por meio da fotossíntese lá nas suas folhas. Para ela produzir e para ela produzir o alimento e para ela se manter viva, se desenvolver, ela também precisa de substâncias inorgânicas. Via de regra, essas substâncias inorgânicas, elas estão presentes no solo, que são a água e os sais minerais. Então, essas substâncias inorgânicas, elas precisam adentrar a planta. E geralmente isso acontece por meio das raízes, num processo chamado de absorção, que a gente vai ver. Nós vamos ver também que a planta transpira, isso mesmo, a planta sente, entre aspas, calor, ou seja, a planta perde água na forma de vapor, ok? Nós vamos ver também como isso acontece. E a partir do momento que a planta absorve a água e o sal mineral, essa água, esse sal mineral que está aqui no solo, ele precisa ser conduzido até a folha. Então, a gente vai ver na fisiologia a condução da seiva do xilema. O que é o xilema? É o vaso condutor que vai levar a água e os sais minerais, a seiva bruta. Nós vimos isso na introdução às plantas. Ao mesmo tempo, o alimento que está sendo produzido aqui na folha, ele precisa ir para as raízes, porque as raízes têm células, precisam também receber alimento. E aí, então, nós vamos estudar a condução da seiva do floema. O que é o floema? É o vaso condutor que vai conduzir a água e o alimento produzido na fotossíntese até as raízes. Então vejam quanta coisa a gente vai aprender durante essas videoaulas, ok? Vamos começar então pela transpiração, ok? Como eu falei para vocês, a planta transpira. Quando a gente transpira? Transpirar é perder água na forma de vapor. Perda de água na forma de vapor. O mais doido de tudo é que quase tudo que a planta absorve na raiz é perdido pela folha.
Isso mesmo. Estima-se que cerca de 90% da água absorvida pelas raízes são perdidas na transpiração. Nossa, Ana, então eu vou desenhar aqui uma árvore, né, com suas raízes. Uma vez que essa água, né, ela foi absorvida pelas raízes, então ela vai sair. Né? De cada 10 moléculas de água que entra, 9 saem. Saem por onde, né? Vão sair pelas folhas. Então, a planta transpira pelas folhas, que é o que vocês estão vendo nessa figurinha do lado esquerdo. Como assim, Ana? Essa figurinha do lado esquerdo, a gente chama que é um corte transversal. Imagina que meu celular é uma folha, tá? Vocês estão vendo o corte transversal dela, isso daqui. Então, ó, essa aqui é a epiderme, né? O revestimento superior e aqui o revestimento inferior da folha. Então, seria a parte de cima e a parte de baixo da folha. Isso tudo que vocês estão vendo aqui no meio é a espessura do celular, o que tem na folha, ok? Vejam que essa parte de cima aqui é a epiderme superior, então o revestimento, tem uma película em cima chamada de cutícula, que a gente falou lá em tendências evolutivas dos vegetais, tá bom? Essa cutícula é uma cera, né, impermeável que evita a planta perder água por transpiração. Só que essa cera ela não é 100% eficiente. Então, quando a planta, né, ela perde água por meio dessa cutícula, né, é difícil perder água, mas quando ela perde água, a gente chama isso de transpiração cuticular, ok? Então, o que é a transpiração cuticular? É a perda da água por meio da cutícula. Lembrando que a cutícula geralmente é impermeável, só que é um sistema imperfeito. Estima-se que 10% de toda a água da planta é perdida pela cutícula, isso é muito pouco, né? Mas então a planta perde água principalmente por meio de quê? Né? 90% né, da perda de água se deve aos estômatos. E a gente também falou deles um pouquinho lá em tendências evolutivas, né? Transpiração estomática pelos estômatos. Os estômatos são estruturas geralmente na parte de baixo da folha, tá? Vai ter planta que vai ter em cima também, mas geralmente os estômatos estão na parte de baixo da folha, que é o que vocês estão vendo aqui, neste momento que eu estou fazendo a setinha. Se a gente olhar ele por baixo, vocês vão ver essa figurinha aqui em cima de mim. Então, ele parece dois feijõezinhos. Esses dois feijõezinhos são chamados de célula guarda. E essa célula guarda tem um buraquinho que eu chamo de ostíolo. O buraquinho é essa parte que eu estou pintando de vermelho, que é por onde vai perder a água. Então, quando a célula guarda, né, está aberta, isso, ó, o buraquinho lá, o ostíolo está aberto, perde água. Se o estômago fecha, que é esse desenho da direita, o estômago fechado, a planta não perde água. Se o estômago abre, a planta perde água. Se o estômago fecha, a planta não perde água. Então, quando a planta está perdendo muita água, ela fecha os seus estômagos. Lembrando que o estômago ele tem uma outra função, que é a troca de gases. Por meio, né, do estômago é que entra gás carbônico para fazer a fotossíntese e sai o oxigênio. Vejam que de onde que está surgindo a água na planta, né? A água fica aqui, chamada câmara subestomática, mas ela vem do xilema, das nervuras da folha, né? Lembra, a folha tem umas nervuras. Essas nervuras é o xilema e o floema. Então, o xilema está carregando água e sais minerais. Essa água, então, ela vai sendo perdida na folha, dentro desses espaços que está... Deixa eu pôr em outra cor. Esses espaços que eu estou fazendo em preto, chamado câmara subestomática. E aí, essa água, por concentração, né? Do mais concentrado com menos, ela vai sendo perdida por meio do estômago, ok?
Então, transpiração é o processo em que a planta perde água na forma do vapor e ocorre principalmente nos estômatos. Nossa, hoje está difícil aqui. Nos estômatos, ok? Lembrando que essas células guarda, elas têm cloroplasto, fazem fotossíntese. As células do lado, as células da epiderme, elas não fazem fotossíntese, ok? Somente as células guarda do estômago que fazem fotossíntese. Ana, o que faz um estômago abrir e o que faz um estômago fechar? Existem várias teorias, várias hipóteses, ok? E a gente, devido aí para não ficar maçante, eu não vou ficar me atendo a essas teorias, mas vocês encontram facilmente na internet as teorias, né, que tentam explicar a abertura e o fechamento dos estômatos, se vocês quiserem aprofundar no assunto. Muito bem. A planta transpirou, mas como que vai entrar a água, né? Então, a planta, deixa eu fazer mais uma vez minha árvore, né? Ela tem suas raízes. Se eu der um zoom numa raiz, eu vou ver essa estrutura aqui. A raiz, ela tem uma zona chamada zona pilífera, cheia de pelinhos, né? Esses pelos presentes na raiz ajudam a absorver a água e os sais minerais. Então, essa água, ela tem que estar ali no solo, né? Aqui está o solo, ela tem que entrar e ir para o interior da raiz. Ela indo para o interior da raiz, ela vai encontrar o xilema e o xilema vai subir até as folhas, né? E aí vai promover a ascensão da água e dos sais minerais. Então, vamos voltar aqui para a figurinha da esquerda. Então, esse aqui é o solo, olha os pelinhos aqui, né? E qual que é a função? Qual é o objetivo? É que a água e os sais minerais têm que chegar no xilema, que aqui é o centro. Esse é o corte de uma raiz. Então, a raiz estaria aqui, nós estamos vendo aqui o corte transversal dela, ok? Então, a água ela tem que atravessar a raiz até o centro, onde vai ter o xilema lá, o xilema subir com a água e com os sais minerais. Tem dois caminhos que a água e os sais minerais podem percorrer. A água e os sais minerais podem entrar nas células, que eu vou fazer, deixa eu tentar fazer aqui de vermelho. Ó, a água entrou e está percorrendo dentro das células. E pode acontecer deixa eu fazer uma coisa. Não. E pode ser que a água e os sais minerais percorram entre as células. Vou fazer de azul aqui, ó. Entre as células. Então, o caminho de azul é entre as células. E o caminho de vermelho é dentro das células. Quando a água e os sais minerais vão por dentro da célula, ou seja, atravessa o citoplasma, eu chamo isso de via simplasto. Quando a água e os sais minerais vão pelas paredes, ou seja, vão entre as células, eu chamo isso de via apoplasto, ok? Quando vai via simplasto, ou seja, quando atravessa a célula, né, os sais minerais são transferidos por transporte ativo. O que é transporte ativo? Com gasto de energia, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ou seja, a célula precisa gastar energia para transportar esse sal. Quando é pela parede celular, ou seja, água e sais minerais não ficam dentro da célula, os sais são transportados por difusão, ou seja, sem gasto de energia, de ATP, ok? Então, isso é muito importante. Ana, tá, e a água? A água, ela nunca é transportada com gasto de energia. A água é transportada por osmose, que a gente viu lá no primeiro ano. O que é mesmo osmose? A água, ela sempre caminha aonde está mais sal. Então, aonde tem mais sal, então imagina que o xilema vai estar concentrado de sais, porque os sais estão sendo transportados, tanto por transporte ativo quanto por passivo. A água vai atrás do sal. Aonde tiver sal, a água vai. Então, a água nunca tem gasto de energia.
Ana, quais são os nutrientes, quais são as substâncias inorgânicas que a planta precisa absorver do solo? A gente divide esses sais minerais em dois tipos. Os macronutrientes, não é porque eles são grandes, é porque as plantas precisam em maior quantidade. E micronutrientes são aqueles que as plantas precisam em menor quantidade. Dos macronutrientes, os dois principais é o nitrogênio e o fósforo. Geralmente o nitrogênio e o fósforo, eles estão no solo por meio de moléculas chamadas nitrato e fosfato, que é o que as plantas mais gostam, que a gente já viu isso também no ano passado em ecologia, ok? Então, assim, a partir do momento então que a célula vai absorver a água e sais minerais, essa água e sais minerais, eles têm que adentrar, chegar no xilema. Beleza, chegou no xilema. Chegou no xilema, o xilema tem que subir, né? Tem que subir porque a água vai ser necessária para manter a planta viva, vai ser necessária para fazer a fotossíntese, vai ser necessária para tudo quanto é lugar, né? Os sais minerais são importantes para as reações químicas, então essa água e esses sais minerais que estavam no solo, agora eles precisam subir. E é o que a gente vai ver na próxima aula, como que eles subirão. Um beijo e até a próxima.